A pandemia piorou. Eu devo suspender ou não os atendimentos? Olá pessoal, prazer. Meu nome é Felipe Santos, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que gera muita dúvida, tanto nos pacientes como nos próprios profissionais. Todo atendimento, ele não deve ou não deveria ser interrompido. Nós temos que ter em mente que, por exemplo, se for cogitada a suspensão do atendimento desse paciente, ele deve ter um quadro estável e que ele não tenha um risco de piora, né? Um prejuízo ali e que venha trazer piora ao quadro dele. Agora, essa piora ela é muito subjetiva, porque ela depende muito de cada paciente, cada pessoa. Uma pessoa que tem uma condição de doença, por exemplo, um AVC, se ele suspende o atendimento, a condição do quadro físico dele, do movimento, vai ser prejudicado. Um outro paciente que tem a dor, se suspender o atendimento, talvez a dor dele piore. Então, assim, a piora depende muito de cada quadro, e ela é muito subjetiva. Também o paciente tem que ter consciência do quadro de saúde dele. O paciente, ou os familiares, ou os cuidadores, muitas vezes o paciente ele não entende qual que é o quadro de saúde. E também o profissional tem que ter em mente qual é a condição, não somente de saúde desse paciente, como a condição social, se ele tem acesso à tecnologia, que também isso pode ser um facilitador para que não seja interrompido o atendimento. O profissional sempre vai ter todos os cuidados, tanto em relação ao paciente, como em relação à sua própria saúde, porque ao mesmo tempo que tem um risco para o paciente, também tem um risco para o profissional. Por mais que exista todos os cuidados, sempre vai existir um risco. A gente nunca em nada na vida tem risco zero, né? Só que o que a gente tem que ter em mente é se o risco ele é menor ou maior do que o benefício. Porque se o paciente ele suspende um atendimento, ele pode ter uma piora significativa dentro do quadro de saúde dele, levando ele a um atendimento dentro de um hospital ou ficar internado, que vai aumentar a chance, o risco de contrair Covid. Também que dependendo do quadro de saúde do paciente, ele pode levar a uma complicação que depois vai ser difícil de reverter e se reverter. Por isso que a suspensão ela tem que ser muito bem conversada se for ocorrer e ambos tem que ficar ciente dos riscos de suspensão dos atendimentos. Por que eu falei que é importante entender o quadro social, tecnológico do paciente? Porque hoje nós temos os atendimentos à distância, que isso é uma opção para que não sejam interrompidos os atendimentos. E a tecnologia facilita bastante os atendimentos remotos, e hoje existem aplicativos que o profissional manda as tarefas, exercícios ali para o paciente fazer, e que ele pode acompanhar à distância. E aí também temos que pensar se esse paciente ele tem acesso à tecnologia, ele sabe mexer em celular, computador, aplicativos, se ele se adapta ao atendimento à distância, se ele tem uma boa audição, ele consegue ouvir bem, se ele consegue enxergar bem, se ele tem condição cognitiva de entender o que está acontecendo com ele, se a capacidade de movimento dele é limitada, se as pessoas que estão próximas a ele conseguem auxiliar ele a fazer essas atividades. E hoje, cada vez mais amadurecendo, como profissional de saúde, eu sempre entendo que a última voz sempre vai ser do paciente. Se o paciente não tiver condição de responder por ele, vai ser as pessoas que estão aptas. Então, sempre ele vai decidir, a decisão final sempre vai ser deles. Só que tem que ser muito bem explicado dos riscos da suspensão do atendimento e se vier a ocorrer, o profissional deixar muito claro para as pessoas, olha, que pode acontecer isso, no quadro dele é isso e isso, e aí eles vão decidir se o risco é maior ou menor do que o benefício, tá bom? Se inscreva no canal para receber mais informações sobre ciência, saúde e reflexões. Até a próxima, valeu!